Bom, pessoal, vamos lá então. Hoje nós vamos falar sobre os tipos de choque, né? Falando aqui então da síndrome do choque circulatório. O que acontece nesse paciente? O que é esse tal desse choque? E quando eu falo, meu paciente chocou, meu paciente entrou em choque, tá? Vamos lá então, começar a falar da síndrome do choque circulatório. Muitas vezes a gente ouve só pelo nome de choque, né? Mas o nome correto é síndrome do choque circulatório. É quando eu tenho uma falência circulatória aguda, né? Então vai sofrer o corpo todo, todos os órgãos, tecidos do meu paciente, vai sofrer por uma oferta deficitária de oxigênio. Como assim? Vai começar a chegar pouco oxigênio, tá? Pro sistema, beleza? Então é uma síndrome que ocasiona uma falha no suprimento de oxigênio para os tecidos do meu corpo, beleza? Vamos lá, condição bastante comum, tá? Bem comum da gente ver aí no nosso pronto-socorro, no dia a dia da emergência, né? Corresponde a 1/3 das internações em UTI, tá? O paciente em síndrome do choque circulatório, o paciente chocado, beleza? E para eu falar de choque, eu tenho que falar da estrutura circulatória. Como que funciona o sistema a nível estrutural? Nós temos aqui 4 componentes. Sempre começando do maior para o menor. Então, no sistema circulatório, qual que é o maior, qual que é o master do meu sistema circulatório? É o coração, é a bomba, né? Então, o principal componente, o primeiro componente, todos são importantes, mas o primeiro componente, começando do maior para o menor, é o coração. O coração agindo como uma bomba hidráulica, jogando sangue para toda a galera aí, para todos esses órgãos, todos esses tecidos, beleza? O segundo componente, então, coração, segundo componente maior que vem depois do coração, as artérias, o sistema arterial. O sistema arterial, ele encarcera, ele abriga aproximadamente 30% de todo o volume sanguíneo, né? E ele trabalha produzindo pressão nessa coluna de sangue, tá? Então, o segundo componente é o sistema arterial. Para frente do arterial ali, para baixo, é o sistema venoso, tá? É um sistema de alta complacência. Como assim? O sistema venoso ele tem uma alta capacidade de acomodar volume, beleza? Então, o terceiro componente é o sistema venoso e o quarto componente é o sistema capilar, é a rede capilar, né? É o pessoal que é responsável pela troca de nutrientes e gases respiratórios com o tecido, tá? É o sistema capilar. Ou seja, esse processo é conhecido como perfusão tecidual ou perfusão tissular, beleza? Então, quando você aperta o leito ungueal do seu paciente lá para a unha ficar branquinha, para a unha, e a hora que você solta, ela tem que retornar a cor normal em até 2 segundos, eu estou vendo aí a perfusão, o enchimento capilar, beleza? Eu estou checando aí como está o funcionamento capilar desse meu paciente, né? A circulação capilar dele, beleza? Então, coração, artéria, veia, rede capilar, beleza? Como que esse sistema funciona? Esse sistema funciona através de 3 fatores. 3 fatores vão determinar essa função cardíaca. Primeiro é o inotropismo. O inotropismo é a própria contratilidade do coração. O coração contraindo, é a força de contração, tá? É o coração contraindo, tá? É a força do ventrículo esquerdo contraindo para ejetar isso daí. E aí eu tenho pré-carga. O que seria a pré-carga? A pré-carga é a tensão na parede do ventrículo esquerdo no momento anterior à contração. Como assim? É o ventrículo esquerdo enchendo antes de contrair, antes dele fechar para ejetar esse sangue. E a pós-carga é a força, né? É a pressão que o ventrículo esquerdo tem que fazer
para jogar esse sangue para o sistema arterial, para jogar esse sangue para fora da bomba. Beleza? É o que ocorre imediatamente depois da contração. E a fisiopatologia do choque? Bom, essa síndrome é um conjunto de sinais e sintomas que caracterizam uma falência circulatória aguda. Não existe choque crônico, tá? É uma falência circulatória aguda, é um estado agudo. Pode vir de diversas causas, pode ter várias etiologias, beleza? Mas não importa a etiologia, o choque sempre vai cursar com uma má perfusão tecidual. Sempre os tecidos serão mal nutridos aí de oxigênio dentro dessa síndrome, independente da sua causa, beleza? O choque, independentemente da causa, tem como resultado final a deterioração do tecido, caso não haja intervenção. Como assim? Quanto mais eu espero esse paciente, eu não trato esse paciente piora, beleza? Vai morrendo o tecido, porque está faltando oxigênio. Vamos lá, isso porque quando o choque atinge um estado em que os mecanismos compensatórios do próprio organismo não são mais suficientes, o próprio choque gera mais choque, uma vez que a má perfusão compromete de forma geral os tecidos corporais, inclusive o sistema cardiovascular. Então a própria síndrome do choque, quando não tratada, descompensa cada vez mais o meu paciente, tá bom? Classificação do choque. Bom, eu tenho essa classificação seguida da sua causa, né? Cada causa vai cursar para um tipo de choque. Quais são esses grupos? Primeiro, choque hipovolêmico. Depois, choque cardiogênico. Depois, choque distributivo e choque obstrutivo. Beleza? Vamos destrinchar cada um agora, ver o que é o que aqui dentro dessa galera aqui. O choque hipovolêmico, hipo, baixo, volêmico, volume. O próprio nome já fala. Tem pouco volume, tem pouco sangue, reduziu o volume sanguíneo do paciente, tá? Pode ser o paciente sangrante, o paciente que cursou com uma hemorragia severa, é a causa mais frequente de choque hipovolêmico, beleza? Também o paciente pode ter choque hipovolêmico quando ele tem uma perda isolada de plasma. Aqui a gente já fala de patologias mais específicas, quadros de desidratação grave, beleza? Mas o mais comum aqui para a nossa aula de trauma é eu preciso que você saiba que o choque hipovolêmico decorre de pouco volume do paciente. O paciente perdeu muito sangue, tá? Vamos lá. O que acontece? O paciente tem uma redução drástica na pressão de enchimento capilar, tá? Ou da pressão hidrostática, decorrente de uma hemorragia. E essa hemorragia pode ser tanto externa, né? Uma facada, um tiro, ou uma hemorragia interna, uma própria úlcera péptida perfurada, ok? Uma úlcera no estômago perfurada, tá? Hemorragia externa, uma fratura exposta, algum tipo de trauma que expõe o meu paciente a uma perda volêmica considerável, né? Uma perda volêmica significativa. Vamos lá, a fim de recuperar a perfusão do tecido, o próprio corpo lança mão de alguns mecanismos compensatórios. Um deles é a ativação simpática. Essa ativação simpática faz 3 respostas no sistema circulatório. A primeira resposta é a contração das arteríolas. Aumenta a resistência vascular periférica, tá? Joga todo o sangue, contrai as arteríolas para jogar todo o sangue da periferia para o centro. Para não deixar faltar sangue no cérebro, no rim, no coração e no pulmão. Ponto. A segunda ativação, a segunda resposta é o quê? É a contração das veias. Contraindo as veias, joga o sangue todo para o centro também, aumenta o retorno venoso e a pré-carga fica maior. O ventrículo vai encher mais. O ventrículo enchendo mais, o que acontece? Joga mais sangue para fora. E a terceira resposta é o próprio efeito cardíaco. O que seria isso? A frequência cardíaca. Ah, doutor, por isso que o paciente que perde muito sangue, ele tem taquicardia, por causa disso aqui.
por essa ativação simpática. Beleza? Efeito cronotrópico positivo. Tranquilo? Esse choque hipovolêmico é um choque que ele tende a ser facilmente diagnosticado. Como assim? É o paciente que chega taquicárdico, chega hipotenso, chega sudoreico, tá? É esse paciente, ele chega com a perfusão capilar lentificada, maior de 2 segundos. Principalmente, essa perda volêmica foi evidente. É o paciente que chegou ali trazido na prancha do SAMU, todo ensanguentado, e você já vê de cara ali um paciente com a ferida aberta, ou um curativo que foi feito, o socorrista fala para você, ó, doutor, tinha uma poça de sangue embaixo dele. Beleza? Agora, se a hemorragia foi interna, você tem que vasculhar. Vai para a ultrassonografia, vai para o FAST, beleza? Boa palpação, bom exame físico nesse paciente para já diagnosticar esses sítios de hemorragia interna, beleza? Esse caso aqui é o caso da hemorragia externa, né? O paciente que está todo ensanguentado no chão. Isso aqui você já bate o olho e já sabe que esse paciente vai entrar em choque hipovolêmico hemorrágico, beleza? Tem que falar choque hipovolêmico hemorrágico, porque veio de hemorragia, tá? Porque o paciente pode ter choque hipovolêmico também por desidratação. Palitei o choque hipovolêmico, vamos embora para o choque cardiogênico. O próprio nome já fala cardiogênico. A origem desse choque, a origem dessa má perfusão tecidual está vindo porque a bomba está falhando, beleza? A bomba, o coração está falhando, o coração não está conseguindo jogar esse sangue para fora direito, está tendo um baixo débito cardíaco, algum problema no coração, alguma patologia, alguma coisa está deixando o coração insuficiente, um próprio infarto agudo do miocárdio, beleza? Um próprio infarto agudo do miocárdio, o coração vai falhar, a bomba cardíaca vai falhar. Está falhando por quê? Porque está lesionada, porque está infartada aquela área, beleza? O que acontece? Meio do mesmo jeito que acontece no choque hipovolêmico, no choque cardiogênico também vai ter essa ativação simpática, né? Essa ativação simpática vai ser desencadeada por barroreceptores, por quimiorreceptores. Só que o problema aqui é a bomba. A bomba está com problema. Não vai adiantar ativar estímulo cronotrópico aqui para fazer taquicardia se a bomba está com problema. Beleza? Então esse paciente do choque cardiogênico, esse infartado, é o cara que vai correr lá para a estação hemodinâmica, para fazer cateterismo, para colocar stent, para desobstruir esse vaso que está para voltar a irrigar essa área que está isquemiada no coração, beleza? E o choque distributivo? O distributivo é uma má perfusão tecidual, só que diferente dos outros dois lá de trás, o que acontece? As veias aqui não estão contraídas, as veias aqui estão dilatadas. No choque distributivo ocorre uma vasodilatação global, uma vasodilatação generalizada. Então, como o vaso dilatou, está muito dilatado esses vasos, vai ter uma redução da pressão de enchimento capilar. Beleza? O que acontece? Você reduziu essa pressão de enchimento capilar, vai reduzir a irrigação também para a galera lá que está precisando. Beleza? Detalhe, o choque distributivo é o único choque que faz vasodilatação. Beleza? É a única modalidade de choque que faz vasodilatação. Cuidado, beleza? No choque distributivo, aquele mecanismo compensatório que eu tinha lá atuando nos outros dois não vai conseguir atuar, porque a musculatura lisa das arteríolas está lesionada. Então ela não vai responder ao estímulo simpático para fazer vasoconstrição, para fechar, para jogar o sangue todo para o centro. Ok? Doutor, mas quais são algumas causas que fazem esse tipo de choque distributivo? Primeiro,
choque séptico, tá? O choque séptico, aquela infecção generalizada, tá? Tô falando aqui a um modo mais simplificado. O choque anafilático, aquela reação alérgica exacerbada, é o paciente com picada de abelha. Beleza? É o paciente que come camarão e é alérgico a camarão, não sabia. O próprio choque neurogênico, afetações neurogênicas, como assim? Afetação direta do sistema nervoso. Crises adrenais. Tá? Agora aqui a gente vai falar dentro deles. O choque séptico, ele vem devido a uma infecção grave. Essa infecção disseminou para todo o organismo, né? Em uma forma de septicemia e descontrolou. O que acontece? O paciente começa a descompensar devido a esse quadro infeccioso. Como assim começa a descompensar? Essa infecção, esses agentes causadores de infecção, eles produzem algumas toxinas no nosso corpo que induzem a produção de mediadores inflamatórios. Então, quanto mais agente causador de infecção, quanto mais bactéria, mais toxina eu tenho sendo produzida. Certo? Quanto mais toxina é produzida, mais mediador inflamatório eu tenho. Eu tenho mais interleucina, eu tenho mais uma maior síntese de óxido nítrico. O que acontece? Essa galera aqui, ela faz vasodilatação. Beleza? Essas substâncias têm uma potente ação vasodilatadora. O que acontece? Precisa ter essa resposta inflamatória. Só que o que acontece? Quando sai do controle, essa resposta inflamatória faz essa vasodilatação global. Essa resposta inflamatória, quando controlada, quando moderada, beleza, não tem mal nenhum para o paciente. Um exemplo de um espinho no dedo, vai inflamar ali, vai fazer vasodilatação local ali, precisa dessa vasodilatação para chegar mais mediadores inflamatórios ali, para chegar células inflamatórias para combater aquele agente infeccioso, aquele corpo estranho. O problema é quando essa infecção ela dissemina, ela fica fora de controle. O que acontece? Tem ativação simpática, o paciente vai ter taquicardia, mas o problema aqui é que o paciente está vasodilatado, então não adianta, o sistema não consegue compensar com a taquicardia. Beleza? E o choque anafilático? O choque anafilático é meio mesmo rolê lá do choque séptico. Só o que muda é a causa, tá? A causa aqui não é infecção, é uma alergia. É uma resposta alérgica exacerbada. É uma resposta alérgica desordenada. Por picada de abelha, por algum alimento, por alguma substância, tá? Vai depender do que acontecer aqui, do que esse paciente entrou em contato para desenvolver essa resposta alérgica. Aqui eu tenho interação antígeno-anticorpo mediada por IgE, por imunoglobulina E. O que acontece? Ocorre a degranulação de mastócitos. Degranulou esse mastócito, vai ter liberação de histamina. Ah, doutor, por isso que na alergia eu tomo um antihistamínico. Tá? Sabe por quê? Porque a histamina, ela faz venodilatação. Ela dilata todo o sistema venoso do meu paciente. Dilatei o sistema venoso, eu vou ter um retorno venoso baixo. Eu vou ter vasodilatação arteriolar. Vai diminuir a resistência vascular da periferia. Vai aumentar a permeabilidade vascular. Quando aumenta a permeabilidade vascular, o que acontece? Extravasa plasma e proteína do capilar para o espaço intersticial. Então, o paciente que tem esse problema,
O paciente que tem esse desequilíbrio de permeabilidade vascular é o paciente que começa a inchar. Por isso que o paciente alérgico começa a inchar, incha a musculatura lisa, incha espaço intersticial. Qual que é um dos primeiros lugares que incha no paciente que está nessa crise alérgica? A glote. O paciente vai ter edema de glote. Beleza? Muitas vezes esse paciente do choque séptico, esse paciente que ainda está em anafilaxia, que ainda está em reação anafilática, antes dele entrar em choque séptico mesmo, o paciente morre por asfixia. Tá vendo o pepino aqui? Tá? Então, tá vendo? Agora o quebra-cabeça começa a se encaixar. O choque neurogênico, o que acontece? O paciente tem uma má perfusão tecidual porque teve uma perda do tônus vascular, porque teve algum problema no centro vasomotor, lá no sistema nervoso central. O que faz isso aqui? A própria anestesia. A anestesia rebaixa o paciente. Uma anestesia geral profunda. Uso de drogas que vão deprimir o sistema nervoso central. Beleza? Algum tipo de lesão cerebral difusa. Doutor, um AVC pode fazer isso dependendo do grau? Sim, pode fazer. Tá? A crise adrenal. O que é a crise adrenal, doutor? Insuficiência dos níveis de cortisol. Níveis de cortisol insuficientes fazem vasodilatação generalizada. Principalmente naquele paciente crônico, aquele paciente que faz uso crônico de corticosteroide. Beleza? Então eu tenho aqui essa situação específica para esse paciente. Beleza? Também o paciente que tem sepse pode cursar com crise adrenal também, vai desequilibrar o nível de cortisol dele, tá? O paciente com hiperplasia adrenal, principalmente recém-nascidos, tá? E o choque obstrutivo. Obstrutivo. Pega esse nome aí. O que está acontecendo? Está tendo uma obstrução dos grandes vasos ou do próprio coração. Está comprimindo o coração. Tem alguma coisa que está comprimindo o coração, que está comprimindo vaso de grosso calibre. Alguma coisa que está empurrando isso daí. Beleza? O que pode ser? Um pneumotórax hipertensivo, uma bolha de ar no tórax do paciente. Essa bolha de ar no tórax do paciente vai comprimir a região intratorácica, aumenta a pressão intratorácica, comprime câmara cardíaca, comprime vaso, comprime a aorta, comprime veia cava. Beleza? Então o paciente começa a cursar com essa clínica de choque, mas o problema é um problema mecânico, que tá tendo um aumento de pressão dentro do tórax. O próprio tamponamento cardíaco também é uma causa de choque obstrutivo. Aqui o problema está dentro da onde? O problema está dentro do saco pericárdico. Beleza? Aqui você tem um aumento de líquido dentro do saco pericárdico e esse aumento de líquido não está deixando o coração expandir para encher, para ejetar. O coração está sem espaço para bater. Beleza? A própria tromboembolia pulmonar. Beleza? O que acontece aqui? A tromboembolia pulmonar você tem um paciente que tem um trombo, tem um coágulo ali na circulação venosa que está lá nos membros inferiores, né? E esse trombo vai se deslocar. O atrito do trombo e o fluxo sanguíneo pode destacar pequenos êmbolos que já estão pelo caminho. Beleza? O que acontece? Esses êmbolos vão para o coração direito e o coração direito vai jogar isso tudo para as artérias pulmonares. E vai para onde? Vai para dentro do pulmão. Vai para lá nos capilares pulmonares. A rede capilar do meu pulmão está obstruída, o que vai acontecer? Não vai ter quantidade de sangue boa voltando para o coração.
Ou seja, vai começar a chegar pouco sangue no átrio esquerdo, certo? Entrou pouco sangue no átrio esquerdo, o átrio esquerdo vai entregar pouco sangue para o ventrículo esquerdo. Ou seja, vai ser pouco sangue bombeado para o organismo. Tá? Então, o tromboembolismo pulmonar cursa mais ou menos com essa clínica aí, cursa desse jeito. Paciente com dor transfixante no tórax, uma dor de início súbito, tá? Principalmente, olho no paciente pós-operado. O paciente chegou no pronto-socorro com dor no peito, dor no tórax, dor transfixante, falta de ar, dispneia, tá? Paciente com falta de ar, dificuldade respiratória. Ah, tá, eu fiz uma lipoaspiração há 8 dias atrás, uma lipoaspiração ou uma cirurgia em membro inferior, beleza? Então, olho na clínica para você arrastar o paciente junto aí para o seu diagnóstico. Conclusão: como foi mostrado, o choque é uma síndrome heterogênea que, para ser eficazmente tratada, precisa ser corretamente classificada, ou seja, eu preciso saber a causa daquilo lá. O paciente chegou com falta de ar, estou vendo que tem uma obstrução, né, em via aérea superior, obstrução de glote no paciente. Opa, o que aconteceu, doutor? A gente estava lá, o cara comeu tal coisa, depois que ele comeu, ele começou a ficar todo empolado e já começou a fechar aqui nele aqui. Opa, então já saiu uma reação anafilática. Beleza? Ou o paciente chegou rebaixado. Doutor, o cara tomou não sei quantos clonazepam. Beleza? Eu preciso saber o que aconteceu antes com esse paciente, tá? O que aconteceu antes dele chegar no pronto-socorro para eu saber como que eu vou tratar. Beleza? Eu preciso conhecer a fisiopatologia desse choque. Eu preciso classificar esse choque para eu tratar esse paciente de uma forma adequada. Beleza, pessoal? Então, em resumo, essa foi a nossa aula da síndrome do choque circulatório.